Oi, seja muito bem-vindo a só mais um relato. Eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vou trazer uma creepypasta que foi na verdade uma junção de várias versões que eu encontrei na internet sobre um russo guarda florestal que acaba se deparando com criaturas malignas. E eu não tô falando sobre demônios ou fantasmas ou outras criaturas como o pé grande. Eu tô dizendo cervos. O cervo. O que de maligno tem nesse animal, você me pergunta? Bom, vamos começar com a creepypasta de hoje que você já vai descobrir. Não esquece de se inscrever aqui no canal caso você goste de histórias horripilantes, de curtir o vídeo no início do vídeo para você não esquecer e também de marcar o sininho de notificação para você receber as notificações toda vez que sai vídeo novo, que é na segunda, na quarta e na sexta. Sem mais delongas, vamos começar. No final dos anos 90, a Rússia rural era um lugar esquecido por Deus e pelo governo. As estradas eram trilhas de lama congelada, os salários atrasavam meses, e a lei era algo que existia apenas nos mapas oficiais de Moscou. Nós, guardas florestais, éramos a única autoridade em milhares de quilômetros quadrados de taiga siberiana, uma responsabilidade que pesava menos do que deveria. Meu nome nunca importou muito nessa história, mas o do Peter sim. Peter Volkov era um homem que parecia ter sido esculpido pela floresta. Mãos grossas como troncos, barba sempre irregular e um cheiro permanente de tabaco barato misturado com vodka caseira que ele destilava em um alambique improvisado atrás da sua cabana. Ele era quase 15 anos mais velho do que eu. Tinha servido no Afeganistão e carregava cicatrizes que nunca mostrava ou me explicava. Mas o Peter era legal. Num lugar onde homens vendiam os próprios irmãos por um maço de cigarro, essa lealdade valia ouro. O nosso trabalho era muito simples na teoria. Patrulhar as florestas em quadriciclos soviéticos que tinham mais de 20 anos e impedir a caça ilegal, protegendo a fauna local. Mas na prática, éramos cobradores de propina que ocasionalmente espantávamos lobos das vilas isoladas. Tirávamos algumas notas amassadas de caçadores que sabiam que era mais barato nos pagar do que perder seus rifles. Não me orgulho muito disso, mas era questão de sobrevivência. O que não estava na nossa descrição de trabalho, o que ninguém nos preparou para enfrentar, era o que a floresta estava se tornando. Era início de outono quando recebemos a ligação. A mãe de um dos rapazes estava histérica do outro lado da linha, gritando que os filhos dela e de outras 3 famílias haviam ido caçar e não retornaram. Isso não era incomum. Jovens costumavam se empolgar, caçar até tarde, acampar bêbados na floresta. Mas algo na voz daquela mulher me incomodou. Não era apenas preocupação, era um terror primitivo. Peter e eu pegamos os quadriciclos e seguimos para o ponto de entrada que ela havia indicado. O sol estava baixo, tingindo as copas dos pinheiros de um laranja doente. O motor do meu veículo tossia fumaça azulada enquanto cortávamos o tapete de folhas mortas e musgo. Provavelmente estão perdidos e com vergonha de admitir, disse o Peter, acendendo um cigarro. Ou encontraram uma garrafa de vodka e estão celebrando alguma caça. E eu realmente queria acreditar nisso. 3 horas de busca. 3 horas gritando nomes na escuridão. Apenas para ouvir o eco zombateiro da floresta nos devolver nossas próprias vozes. Então, nós os encontramos. O acampamento estava em uma pequena clareira próxima a um riacho, ou melhor, o que deveria ser o acampamento. A barraca estava rasgada com tiras grossas, como se garras gigantescas tivessem cortado de cima para baixo. Mochilas estavam espalhadas, seus conteúdos, roupa, comida, mapas, pisoteados na lama e misturados com algo escuro que o meu cérebro se recusava a reconhecer como sangue. Os rifles estavam lá, todos os 4, ainda carregados. Não havia estojo de bala usada no chão. Eles nem tentaram atirar, murmurei, sentindo meu estômago se contrair. O Peter pegou uma das armas, examinou sob a luz da lanterna. Sua mão tremia levemente e Peter nunca tremia. O que faz 4 garotos armados não dispararem nenhuma vez? Ele disse, mais para si mesmo do que para mim. No chão haviam pegadas, muitas pegadas, humanas misturadas com outra coisa. Cascos, dezenas de cascos impressos na terra úmida, todos apontados para o acampamento, convergindo como se algo tivesse cercado metodicamente aquele lugar. Seguimos as marcas. O cheiro veio primeiro, metálico, adocicado e nauseante. A minha lanterna iluminou o primeiro corpo a 50 metros do acampamento. Era Dmitri, tinha 17 anos.
Ele estava de bruços, com os braços esticados para frente, como se tivesse tentado se arrastar para longe de algo. E as suas costas tinham 3 perfurações profundas, limpas demais para serem garras. Eram cilíndricas, precisas, como se algo pontiagudo tivesse sido cravado repetidamente com força. Peter virou o corpo com cuidado. O rosto do garoto estava congelado em uma expressão de confusão absoluta, olhos arregalados e a boca aberta. Não havia terror ali, apenas surpresa, como se a morte tivesse vindo de uma direção impossível, de algo que ele jamais esperaria que o atacasse. Isso definitivamente não foi um lobo, Peter sussurrou. Lobos rasgam, ursos esmagam. Isso foi feito por outra coisa. Encontramos o segundo corpo 20 metros adiante, depois o terceiro. Ambos apresentavam o mesmo padrão, perfurações nas costas, expressão de choque. O terceiro, Igor, tinha o abdômen aberto. Não dilacerado por dentes, mas aberto, como se algo tivesse usado um instrumento para expor as suas entranhas. Faltava um, o Andrei, o mais jovem, que tinha 15 anos. Ouvimos o farfalhar antes de vê-lo. Um som pesado, arrastado, vindo dos arbustos densos à nossa esquerda. Peter e eu sacamos as nossas armas simultaneamente, apontando para a escuridão entre as árvores. A minha mão suava muito no gatilho. O meu coração martelava tão alto que eu tinha certeza que qualquer predador podia ouvir. Então ele emergiu. Um cervo vermelho, macho, enorme. Devia estar pesando 200 quilos. A sua pelagem estava completamente suja e emaranhada com gravetos e sangue seco. Mas não foi isso que me fez esquecer de respirar. Preso nos seus chifres, pendurado como um troféu macabro, estava o Andrei. O corpo do garoto estava enfiado entre os galhos dos chifres de uma forma grotesca. Os braços pendendo sem vida e a cabeça jogada para trás num ângulo antinatural. O seu peito havia sido perfurado, não apenas uma vez, mas repetidamente, como se o cervo tivesse atacado com a fúria de um gladiador. A caixa torácica estava exposta, costelas quebradas apontando para fora como dedos acusadores. Eu quase vomitei. O cervo se aproximou cambaleando, arquejando sobre o peso do cadáver. Seus chifres estavam lascados, quebrados com vários pontos, cobertos de sangue e pedaços de tecido. Ele nos olhou, e aquele olhar não era um olhar assustado de um animal ferido, muito menos um olhar confuso ou de um instinto defensivo. Era um olhar frio, calculado, estranhamente satisfeito, de um predador que havia completado uma caça muito bem sucedida. Havia inteligência naqueles olhos, reconhecimento e uma sensação muito pior: desprezo. "Atira!" Gritei para o Peter, mas a voz saiu estrangulada. Ele não atirou. A sua arma tremia em suas mãos. O cervo soltou quase um bufo de impaciência. Virou-se lentamente e desapareceu de volta na escuridão, arrastando o Andrei consigo. Ouvimos o som dos galhos quebrando, das folhas sendo esmagadas, ficando cada vez mais distante. Ficamos ali, parados, no meio da floresta, por um tempo indeterminado. Nenhum de nós conseguia se mover. Nenhum de nós conseguia processar o que tinha acabado de testemunhar. Finalmente, o Peter baixou a arma. E a sua voz saiu rouca. Cervos não fazem isso. Cervos não caçam. Mas aquele havia caçado. E pior, havia vencido. O incidente dos garotos foi arquivado oficialmente como ataque de animais selvagens. A polícia não quis se aprofundar. As famílias choraram, enterraram seus filhos e a vila voltou a esquecer. Mas o Peter e eu não conseguíamos esquecer. Ele começou a beber mais e começou a dormir menos. Toda vez que patrulhávamos, nossos dedos ficavam nos gatilhos. Nossos olhos vasculhavam cada sombra entre as árvores. A floresta, que era antes apenas o nosso local de trabalho, havia se tornado algo vivo que nos observava. Então veio a chamada da casa ilegal em uma área remota, a cerca de 15 horas de distância. Normalmente teríamos ignorado, era longe demais e caçadores ilegais naquela região eram um problema de outra jurisdição. Mas precisávamos sair. Precisávamos fazer algo, qualquer coisa, que fizesse a gente se sentir no controle novamente. Viajamos de manhã cedo num caminhão soviético que Peter conseguiu emprestado. A estrada, se é que podia ser chamada assim, era uma sequência de buracos e pedras que nos sacudia até os ossos. Passamos por vilas abandonadas, casas com janelas quebradas, como olhos vazios, campos onde nada crescia há anos. Quanto mais adentrávamos, mais a civilização desaparecia. Chegamos à área marcada no final da tarde. Não havia um sinal sequer de caçador. Nenhum acampamento, nenhuma fogueira, nenhum rastro humano. Apenas a floresta.
densa e silenciosa demais. Foi quando ouvimos. Um berro. Não, isso é uma palavra fraca demais. Era um uivo gutural grave que parecia vir das próprias entranhas da terra. Soou uma vez, ecoando entre as árvores, fazendo os pássaros explodirem em voo das copas. Peter e eu nos entreolhamos. Aquilo não era a voz de urso, não era lobo. Não era nada do que eu jamais tivesse ouvido em anos naquela floresta. Vamos voltar pro caminhão, eu disse. Não, Peter respondeu, já caminhando em direção ao som. Precisamos saber o que é. Maldito seja o Peter e a sua curiosidade suicida. O cheiro nos atingiu primeiro, novamente. Mesmo a 20 metros de distância, a podridão era tão intensa que o meu estômago se revirou. Não era apenas carne podre, era decomposição avançada, misturada com excrementos, com algo ácido e químico que queimava as narinas. Cobri o meu nariz e a boca com a manga da jaqueta e avancei, e o Peter fez o mesmo, com os olhos lacrimejando. A clareira se abriu à nossa frente como uma ferida, e no centro havia 5 cervos. Eles estavam agrupados, formando um círculo apertado sobre algo no chão. Seus corpos se moviam em sincronia estranha, cabeças mergulhando para baixo, depois erguendo-se e depois mergulhando novamente. Movimentos rápidos, violentos, mecânicos, como pistões, como máquinas. Eles não estavam pastando. Conforme nos aproximamos, a visão se tornou clara. Havia um urso marrom no chão. Adulto, enorme, devia ter pelo menos uns 300 quilos. Mas agora era só uma carcaça dilacerada, aberta como um livro grotesco. Suas entranhas estavam espalhadas ao redor, atraindo moscas. A pele havia sido rasgada em tiras irregulares. Costelas estavam expostas, algumas arrancadas completamente, mas a cabeça estava intocada. Perfeitamente preservada, olhos ainda abertos, focinho inteiro, como se os cervos tivessem deliberadamente evitado aquela parte. Os cervos enfiavam seus chifres na carcaça, rasgando, puxando e comendo. Eu via um deles erguer a cabeça com um pedaço de carne escura pendurada no chifre. Eu via sua mandíbula trabalhar, mastigando, engolindo. Sangue velho, quase preto, escorria por seu focinho. Isso... A minha voz falhou. Peter, cervos não comem carne. Eles são herbívoros. Eu aprendi isso, nós dois aprendemos, eles... Eu sei, ele cortou, com a voz plana. Morta. Peter ergueu seu rifle e disparou para o ar. O estrondo ecoou pela clareira. Os cervos não se moveram, nem 1 centímetro. Continuaram ali, sua alimentação grotesca, como se o tiro fosse apenas mais um som da floresta. Peter disparou novamente. Dessa vez eles pararam. Lentamente e dolorosamente devagar. 5 cabeças se viraram em nossa direção. Seus focinhos estavam cobertos de sangue podre, pedaços de carne grudados em suas pelagens, moscas zunindo ao redor das suas faces. Mas eram os olhos que me congelaram no lugar. Todos eles nos encaravam, sem piscar, sem movimento, apenas observando, avaliando. Havia conhecimento ali, consciência e algo pior, reconhecimento, como se eles nos conhecessem, como se estivessem nos esperando. Era uma sensação muito intensa e muito forte. Eu não conseguia explicar, mas eu tinha certeza disso. O silêncio se estendeu por 10, 20, 30 segundos. E o meu coração batia tão forte que eu sentia uma dor no peito. A minha mão no rifle estava tão apertada que os meus dedos ficaram brancos. E então, tão devagar quanto haviam parado, eles viraram de volta e continuaram comendo. Corre! Peter gritou e corremos. Corremos como nunca havíamos corrido, tropeçando em raízes, nos cortando em galhos, sem olhar para trás. O som dos chifres rasgando carne nos perseguiu pela floresta, ecoando, ecoando, ecoando. Talvez não estivesse na floresta, talvez só na minha mente. Mas era perturbador demais. Só paramos quando chegamos no caminhão. Entramos, trancamos as portas e Peter pisou no acelerador sem dizer uma palavra. Nenhum de nós falou durante a viagem de volta, por 15 horas. O inverno chegou com vingança naquele ano. Em novembro, a temperatura já havia despencado para menos 25 graus Celsius. A neve caía sem parar, transformando a floresta em um labirinto branco e traiçoeiro. O nosso trabalho deveria ser diminuído. Quem seria louco de caçar nessas condições? Mas os loucos sempre aparecem. E nesse ano, os chamados aumentaram muito. Animais apareceram em lugares impossíveis, pegadas que não faziam sentido, carcaças encontradas em árvores. Tentamos ignorar, tentamos racionalizar. Mas quando a polícia nos chamou para ajudar a encontrar um idoso desaparecido, nós não podíamos recusar. Ivan Petrov, 73 anos, vivia sozinho em uma cabana e 2 dias de caminhada da vila mais próxima. E os seus vizinhos, a 15 quilômetros de distância,
Notaram que a fumaça da sua chaminé havia parado de subir. Peter e eu fomos com 2 policiais jovens, ambos da cidade, ambos completamente despreparados para o que a floresta se tornara. Encontramos a cabana no entardecer do dia seguinte. A porta da frente estava arrancada. Não apenas aberta, mas arrancada. As dobradiças quebradas, a madeira estilhaçada como palitos. Estava jogada a 3 metros de distância, meio enterrada na neve. Urso, Alexei disse com confiança falsa, um dos jovens policiais. Deve ter cheirado comida e arrombado, mas não havia marcas de garra. Nenhum sinal de que algo tivesse forçado a porta. Parecia que havia sido simplesmente puxada, com uma força bruta, absurda, até desprender. Entramos com as armas em riste. A cabana era o único cômodo. Cama, fogão, mesa, algumas prateleiras. Tudo estava em ordem, tudo normal. Comida nas prateleiras, lenha empilhada, a cama estava feita. Ivan Petrov não estava lá. Ele deve ter saído e se perdido, disse Mikhael, o outro policial jovem. Velhos fazem isso, ficam confusos, saem na neve e acabam congelando. Eu queria muito acreditar nisso, mas os meus olhos já estavam procurando por sinais, e eu encontrei. No chão de madeira, perto da porta destruída, havia pegadas. Cascos, dezenas deles, pressionados na poeira e em pequenas manchas de neve que havia entrado pela porta aberta. Como se a manada inteira tivesse entrado, circulado a cabana, saído. Foi o Mikhael quem viu a árvore primeiro. Estávamos vasculhando a área ao redor da cabana quando ele parou. Olhou para cima e ficou pálido como a neve ao nosso redor. Meu Deus! Sussurrou ele apontando para a árvore. Foi tão baixinho que eu quase não ouvi. Seguimos o seu olhar e o dedo apontado e 20 metros de distância. Havia um carvalho antigo, tão largo que 3 homens não conseguiriam abraçá-lo, mas nos seus galhos, como braços retorcidos, alguns a 10, outros a 15 metros de altura, encontramos no primeiro nível de galho, a cerca de 4 metros do chão, pendurado uma carcaça de cervo fresca. O sangue ainda pingava, manchando toda a neve de vermelho. Mas isso não era o pior. Muito acima, no topo da árvore, onde os galhos ficavam finos demais para suportar peso humano, estava um urso. Um urso marrom, adulto, morto, empalhado entre os galhos como um ornamento macabro. Como? Alexei começou, mas a sua voz acabou sumindo. Como de fato? Como algo levantou um urso de 300 quilos 20 metros acima do chão? Como equilibrou aquela massa nos galhos mais altos sem quebrar? E pior, por quê? Era como se alguém ou algo estivesse decorando a árvore, escolhendo cuidadosamente onde colocar predador e presa, criando uma exibição grotesca, uma mensagem que eu não conseguia entender. Peter se aproximou da árvore e examinou o tronco. Não havia marcas de garras, nenhum sinal de escalada. A casca estava lisa, intocada, como se os corpos tivessem sido simplesmente colocados ali, no ar. Precisamos sair daqui. Agora. E ninguém discordou. Voltamos pela cabana para pegar nossas mochilas. O caminho nos levou novamente próximos à árvore. E foi aí que o Peter parou tão abruptamente que quase colidimos com ele. O cervo, disse ele com a voz um pouco assustada, não está mais lá. Olhamos. O galho, onde apenas há 10 minutos havia uma carcaça fresca de cervo, estava vazio. Apenas sangue escorrendo dos galhos quebrados, mas nenhum corpo. O urso ainda estava no topo, imóvel, impossível. Mas o cervo havia sumido. Talvez tenha caído, murmurou Mikhael, mas sem muita convicção. Olhamos para baixo da árvore. A neve estava intocada, não havia carcaça, nenhuma pegada, nada. Algo havia subido naquela árvore nos 10 minutos em que estivemos de costas e levado embora um cervo de 90 quilos. Silenciosamente, sem deixar um único rastro. Corremos de volta para a cabana, pegamos nossos equipamentos e saímos dali sem olhar para trás. Nunca encontramos o Ivan. Oficialmente, ele congelou em algum lugar da floresta. Seu corpo nunca foi recuperado, mas eu sei. O Peter sabe. Ele não congelou. Ele foi levado. Janeiro foi brutal. As temperaturas caíram para menos de 40 graus Celsius. O tipo de frio que queima os pulmões, que transforma a saliva em gelo antes de sair da sua boca, que mata em minutos se você não estiver preparado. Toda a região ficou coberta por 3 metros de neve. Estradas desapareceram. Vilas ficaram isoladas ou soterradas. E então, para nossa infelicidade, uma criança desapareceu. A Anya, 6 anos, cabelo loiro, olhos azuis. Não consigo me esquecer dela. Ela havia saído para brincar no quintal enquanto a mãe cozinhava. 15 minutos depois, quando a mãe chamou para o almoço, os irmãos disseram que a Anya não estava mais lá.
A vila inteira se mobilizou. 20 homens, incluindo eu e o Peter, vasculhando cada centímetro ao redor da casa. E foi fácil seguir os rastros da Anya. As suas pequenas pegadas de botas infantis estavam perfeitamente preservadas na neve. As pegadas saíam do quintal, atravessavam um campo aberto e entravam na floresta. A Anya havia caminhado em linha perfeitamente reta, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Seguimos a neve chegava até nossos joelhos, tornando cada passo uma batalha. O frio era tão intenso que o meu rosto ficou dormente em minutos. O Peter estava ao meu lado. Sua respiração estava formando nuvens espessas de vapor. As pegadas continuavam. 50 metros, 100, 200, e então pararam. Não gradualmente, não com um sinal de luta ou como se ela tivesse sentado ou caído. As pegadas simplesmente terminavam, no meio do campo de neve, como se a Anya tivesse evaporado no ar. Olhamos ao redor. Nenhuma pegada de animal, nenhuma marca de arrasto, nenhum sinal de que algo a tivesse pegado. O campo estava intocado em todas as direções, exceto pela linha reta de pegadas infantis. Isso não é possível. Falei, girando 360 graus, procurando qualquer explicação racional. Peter ajoelhou. Examinou a última pegada. Estava perfeita, completa. A bota inteira impressa na neve. Dedos apontados para frente, como se Anya estivesse dando o seu próximo passo quando... O quê? Vasculhamos a área por 4 horas. Gritamos seu nome até ficarmos roucos. Caminhamos em círculo cada vez maiores, procurando por qualquer pista, mas não havia nada. A floresta estava num silêncio mortal, sem vento, sem som de animal, apenas o rangido da neve sob nossos pés. O sol começou a se pôr e a temperatura caiu bruscamente. Tínhamos que voltar ou correríamos o risco de congelar também. Foi quando recebemos a chamada do rádio. A voz trêmula de um dos policiais que havia ficado na vila. A encontramos. E o meu coração saltou. Onde? Ela tá bem? Silêncio. E depois... Voltem. Só voltem. Corremos de volta. Levou 1h30 para atravessar a floresta e chegar à vila. O grupo de busca estava se reunindo ao redor da casa da Anya. Todos pálidos, todos em silêncio. E um deles contou, no degrau no fundo da casa, a mesma casa que havíamos revistado, a mesma casa que estivera trancada o tempo todo, estava a Anya. Ela estava sentada, ereta, mãos no colo, olhos abertos, olhando para o nada. A sua pele estava cinza azulada e os seus lábios roxos. Havia gelo formando em seus lábios e em seus cabelos. Ela estava morta, completamente congelada. O médico da vila examinou o corpo ali mesmo, tremendo tanto quanto o resto de nós. Quanto tempo ela esteve desaparecida? Ele perguntou. 4 horas. A mãe da Anya soluçou. 4 horas e 15 minutos. O médico balançou a cabeça lentamente, seus olhos sem compreender o que estava vendo. Isso não é possível. Esse nível de congelamento, a rigidez, a cristalização dos tecidos, levaria no mínimo 3 dias em exposição à temperatura que estamos. Não 4 horas. Não é biologicamente possível. Mas ali estava ela, congelada até o núcleo, como se tivesse passado dias na neve, quando todos sabíamos que havia desaparecido há apenas algumas horas. E havia algo a mais. Algo que ninguém mencionou em voz alta, mas que todos nós vimos. Não havia neve nas suas roupas. Nenhuma. Ela estava completamente seca. Se ela tivesse caminhado por aquela neve profunda, se tivesse estado exposta aos elementos da natureza, estaria coberta de gelo e neve acumulada, mas ela estava limpa, como se estivesse estado em outro lugar. Um lugar frio o suficiente para congelar completamente em horas, mas sem neve. Eu fiquei completamente arrasado. E o Peter também. Foi naquela noite que ele quebrou. Nós estávamos na sua cabana, bebendo vodka, direto da garrafa. Mas para sentir algo arder além do terror. Algo que pelo menos chegasse perto de prazer. O Peter estava sentado na cadeira perto do fogão, olhando para as chamas, sem piscar. Então ele falou, a sua voz bem baixa, quase num sussurro. Não é natural. Nada disso é natural. Cervos que caçam, ursos pendurados. Uma criança congelada em 4 horas. Isso não é normal. Isso não é ciência, é... Peter, é maligno. Ele terminou, virando para mim. Seus olhos estavam vermelhos, mas não de lágrimas. Era algo mais profundo. Eu acho que era exaustão. Essa floresta tá doente. Tá podre por dentro e nós somos apenas testemunhas. Nós somos apenas formiguinhas observando algo que a gente não consegue entender. Eu não sabia o que dizer, porque no fundo, eu concordava.
Algo estava errado. Fundamentalmente, cosmicamente errado. E estava piorando. Quando o Peter não apareceu na vila por uma semana, fui até a sua cabana. A porta estava aberta, a cabana estava vazia. Todos os livros, os mapas, os amuletos, tudo havia sido levado. Seu caminhão não estava lá. Seus rifles haviam sumido. Encontrei apenas uma nota, pregada na mesa com uma faca de caça. A caligrafia de Peter era errática, quase inelegível. Fui procurar respostas. Se não voltei, não me procure. Algumas verdades não são feitas para serem conhecidas. Enterre minha história. Esqueça essa floresta. Salve-se enquanto pode. Eu deveria ter obedecido. Deveria ter queimado aquela nota. Feito minhas malas e partido para sempre, mas eu não consegui. Dirigi até a casa de vidro. Levou 4 horas porque a estrada estava piorando. Quase intransitável. Quando cheguei, encontrei o caminhão de Peter estacionado em frente. As portas estavam abertas, o motor estava frio. Ele estava ali por dias. A casa estava como havíamos deixado, trancada, intacta. Entrei pela porta da frente, uma cabana grande em que nós costumávamos passar algumas noites com as garotas. A casa era aconchegante, com paredes enormes de vidro que estavam voltadas para a exuberante floresta ao redor, que agora me dava medo. Entrei pela porta da frente, rifle em mãos, coração martelando. Os servos haviam sumido. A sala estava vazia, apenas com a marca dos cascos no chão de madeira. Manchas escuras que poderiam ser sangue ou lama, ou algo pior. Mas a parede de vidro, aquela parede em que nós admirávamos a floresta, estava coberta de do lado de dentro, como se dezenas de cascos tivessem batido contra ela repetidamente, com força suficiente para rachar o vidro em teias de fissuras. Mas o vidro não havia quebrado, apenas cedido, como se algo tivesse tentado sair, mas desistido. Era tão confuso, eu nem conseguia entender o que tinha acontecido ali dentro. Me aproximei do vidro. Coloquei a mão sobre uma das rachaduras e estava frio, tão frio que queimou a minha mão. Olhei através do vidro rachado para a floresta. Por um momento não vi nada, apenas as árvores, apenas a neve, apenas o silêncio branco, morto. Então, quando as minhas pupilas se ajustaram à escuridão, eu vi. Não posso descrever da forma mais adequada porque eu não tenho palavras para fazer isso, mas era como se a floresta inteira tivesse profundidade, camadas. E na camada mais profunda, além das árvores, tinha algo. Não tinha uma forma, ou tinha todas as formas. Era grande, maior que a floresta, maior que o horizonte, e estava me observando. Sempre esteve ali observando. E naquele momento eu senti o que o Peter sentiu. Ser visto, ser reconhecido, ter cada camada da minha alma descascada e exposta. Não com malícia, não com ódio, apenas com interesse, como um cientista observando um micróbio, como uma criança segurando uma formiga. Indiferença cósmica vestida com atenção absoluta. Minhas pernas falharam. Caí de joelhos e não consegui tirar os olhos daquela presença. Ela me segurava com seu olhar e eu entendi. Os servos, os ataques, as anomalias, não era aleatório. Era uma comunicação, uma tentativa de algo tão vasto, tão além da compreensão, tentar conversar com bactérias, como se um deus estivesse tentando falar com pedras. E estávamos falhando em entender. Éramos ignorantes demais, pequenos demais, e a nossa ignorância era nossa única proteção. Encontrei o Peter 3 dias depois, não na nossa cabana, mas no fundo da floresta, seguindo pegadas que ele havia deixado, pegadas que iam sempre para frente, nunca parando, nunca hesitando, como se ele estivesse sendo chamado, assim como a Anya. Ele estava em uma clareira, sentado, costas apoiadas em um pinheiro. Rifle no colo, olhos abertos, olhando para cima. Morto há pelo menos 2 dias pelo frio. Mas não havia marcas de violência, nenhum ferimento, nenhum sinal de ataque. Ele simplesmente havia parado, como se tivesse caminhado até aquela árvore específica, se sentado e decidido não levantar. Seu rosto estava tranquilo. Pela primeira vez em meses, Peter parecia em paz. Olhei para onde os seus olhos estavam fixados e apenas via a copa das árvores, apenas o céu cinza do inverno. Mas eu sei que ele viu algo a mais, algo que finalmente respondeu às suas perguntas. E aquela resposta, seja lá o que for, havia sido suficiente para fazer ele parar de lutar. Saí da Rússia 3 semanas depois de enterrar o Peter. Usei todas as minhas economias, vendi tudo que possuía e parti. Não disse adeus a ninguém, apenas desapareci.
Vivo agora em um lugar quente, onde não neva, onde a floresta é tropical e barulhenta e normal. Trabalho em construção civil, vivo sozinho, evito espelhos. Porque às vezes, quando olho meu reflexo, vejo camadas. Profundidade onde não deveria ter. E sei que ainda tô sendo observado. E sempre vou estar sendo observado. A coisa da floresta, eu não consigo chamar ela de outra forma. Não posso dar um nome ou tentar nomear aquilo. Não ficou confinada àquela floresta. Ela tá em toda parte. Sempre esteve. Acho que agora ela só despertou. Ou talvez nós que estamos adormecidos. Às vezes vejo notícias. Incidentes estranhos, animais agindo de formas anormais, pessoas desaparecendo em circunstâncias impossíveis, e eu sei que está se espalhando, lentamente. Acho que o Peter previu isso. Não sei o que vai acontecer quando finalmente cobrir o mundo. Não sei se é conquista ou despertar, transformação, seja lá o que for, o apocalipse. Só sei que a floresta não é mais floresta. O deserto branco na Rússia, aquele vasto vazio gelado onde passei anos da minha vida, não tá mais vazio. Acho que nunca esteve. Sempre houve algo lá, esperando na neve, observando através das árvores, e agora tá acordado. E nós somos apenas formiguinhas tentando entender o pé gigante em cima das nossas cabeças. Eu acho que o Peter entendeu isso no final. Por isso ele parou de lutar. Por isso ele sentou naquela árvore e deixou o frio levá-lo. Porque quando você realmente vê, quando você realmente entende a sua insignificância, a resistência parece absurda. Às vezes eu penso em voltar, em ver de novo aquela presença através do vidro, em deixar que ela me veja completamente, sem filtro, sem medo. Mas então, eu lembro do rosto tranquilo do Peter. Decido viver um dia mais de ignorância. É mais seguro aqui, no calor, longe da neve. Mas mesmo aqui, nas noites sem lua, quando a floresta tropical fica estranhamente quieta, eu sinto que eu tô sendo observado. Sempre vou estar sendo observado. Talvez você também.